Não é esse dreno. Então, para a gente falar da relação fonte-dreno, a molécula principal da conversa é um produto da fotossíntese, certo? A gente já falou de um deles, que é o amido, que vai estocando glicose conforme o cloroplasto vai produzindo, certo? Vai estocando o amido. Mas hoje a gente vai falar de outra molécula que é muito importante para o transporte daquilo que foi fixado, que é a nossa querida sacarose. Então, o que é sacarose? A carinha da glicose aqui, ó, vocês já viram algumas vezes, né? A glicose tem uma terminação aldeído aqui, ó, toda, tem a terminação aldeído. E aí tem uma enzima que facilmente consegue trocar a função dessa molécula de aldeído para cetona, certo? A molécula cetona é a frutose. Então, a glicose aldeído, a frutose cetona. Facilmente interconvertidas. Tá? É muito tranquilo isso, fisiologicamente. E aí tem uma enzima que junta essas duas menininhas aqui, ó. Não elas, mas enfim, junta as duas. Então, uma glicose e uma frutose vão produzir a sacarose. Certo? Ok? Não precisa falar o nome da... Mas é a sucrose sintase. Também. Sintase. Tem a sucrose e tem a enzima também. Ai, que inferno. Vocês não lembram também. SPS. SPS. Querido, você achou que eu comprei o título? Então, a síntese então, de sacarose, ela é evolutivamente muito importante. Por quê? Na casa de uma pessoa, Guilherme, na sua casa, você já viu açúcar mofar? Não? Já viu açúcar amarelar com o tempo? Não. Açúcar não mofa, açúcar não oxida, açúcar não amarela, não acontece nada. Por quê? O açúcar de cozinha... Eu acho que é igual. Dobrar açúcar, né? O açúcar de cozinha, a sacarose, ela é uma molécula, a carinha dela aqui, ó, esses dois anéisinhos aromáticos. A sacarose é uma molécula que ela é dificilmente atacada quimicamente. Por isso que não mofa, não embolora, certo? Por isso que foi valiosa. Porque uma vez que está sintetizada a sacarose, está de boa. Ela não sofre ataque químico, não sofre oxidação, é muito difícil degradar ela, certo? Então isso é importante porque lá na fisiologia da planta, uma molécula que fosse facilmente atacada na hora do transporte, como é, por exemplo, a glicose ou a frutose, que são facilmente degradadas, elas seriam difíceis de ser transportadas. Então a sacarose, sendo menos reativa, é mais fácil que ela seja transportada. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Qual coisa que você perdeu? O babado a sacarose é pouco reativa. Essa é a informação chave. Por isso que ela é usada, por isso que ela evoluiu para ser a molécula de transporte. Se ela passar e encostar em alguma coisa, ela não vai reagir. Pode encostar em quem ela quiser e não reage com ela. Não, ela é snob. Entendeu? Certo? Não se dá com qualquer um. Tranquilo, turma? Tudo bem? Não lembro se é SPS. É SPS? Não. É do protótipo. E aí, turma, por que a sacarose por que é importante estudar o transporte da sacarose? Esse transporte envolve um mecanismo que evoluiu para acontecer dessa forma muito eficiente. Então, assim, tem um grupo de plantas que não tem tecido vascular. Como é que chama esse grupo de plantas? Briófitas, tecido vascular. Certo? Então, o Luiz? Gustavo. Você já viu um musgo numa cachoeira, um musgo de 1 metro de altura? Não. E nem vai ver. Por quê? O musgo, não tendo tecido vascular, ele depende exclusivamente da difusão de sacarose entre as suas células. O que é a difusão? É uma passagem passiva de sacarose, não envolve gasto nenhum de energia, certo? Então ela vai passando de célula a célula, bem bonitinha, bem lentinha. Mas olha só, a velocidade da translocação, em média, de 1 metro por hora. Em média, né? Porque varia de planta para planta. A taxa de difusão seria de 1 metro em 32 anos. Então, como que a gente teria plantas de porte arbóreo, tem lá 3, 5, 10, 30 metros, se a gente dependesse da difusão? Não daria para acontecer dessa forma. Por isso que as plantas evoluíram
para o primeiro grupo que tem tecido vascular, que são as pteridófitas. Samambaia de 1 metro tem, não tem não? A samambaia bem cuidada de vó. Xaxim. Fala bem engraçadinho de falar, né? Xaxim. Também tem Samambaia azul. grande, né? Por quê? Evoluíram para ter tecido vascular. Então, o transporte começou aí e evolutivamente ele é muito importante por isso. Para essa sacarose que é sintetizada na folha, conseguir chegar nos outros tecidos, certo? Tranquilo até aqui? De boa? Só que não é só a sacarose que é transportada, não é só ela. Outras moléculas são transportadas. Então, ano que vem, vocês vão ver lá com a Renata na teórica, como que acontece a assimilação de nitrogênio, certo? Vocês vão ver, vocês vão descobrir ano que vem o que acontece. Passo a passo desse efeito. Mas por que é importante isso? Porque os aminoácidos, essas palavrinhas aqui, ó, glutamato, aspartato, asparagina, a carinha deles aqui, glutamato, aspartato e asparagina, são aminoácidos. Aminoácido é monômero de qual molécula? Proteína, certo? Então, o aminoácido é a caixinha que é usada para construir a caixona da proteína. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem? É a pecinha do Lego para construir uma proteína. Então, os aminoácidos, normalmente, eles são transportados via floema também, certo? Quando eles são sintetizados na folha. Alguns deles são sintetizados na raiz e vão pelo xilema, mas pelo floema também a gente tem a passagem dos aminoácidos. Tem outras moléculas acumuladoras de nitrogênio, ó. Vocês estão vendo os nominhos delas aqui, ó. A lantoína, o ácido lantóico, a citrulina. O importante delas é que elas têm um montão de nitrogênio, estão vendo? Estão vendo? Tem um montão de nitrogênio na molécula. Essas são moléculas transportadoras de nitrogênio, moléculas orgânicas. Uma vez que o nitrogênio é assimilado, ele é assimilado em moléculas orgânicas. E aí elas são usadas para transportar nitrogênio. Então não só a sacarose está sendo transportada. É importante ter em mente que outras coisas também estão sendo. Outras coisas como também os hormônios estão lá em cima. E tem alguns íons que são translocados no floema. Todos os elementos que normalmente dão sintomas de deficiência, todos os elementos que normalmente dão sintomas de deficiência nas folhas velhas são transportados pelo floema. Certo? Tudo bem? Mas isso vocês não têm que decorar. Só para vocês entenderem que não é só a sacarose que está passando ali. Beleza? O nosso foco é a sacarose. No floema. Vou chegar nele agora mesmo. Certo? Beleza? Tudo bem? Entenderam que não é só sacarose? Tranquilo, né, ô Maria? Então, no caso, o amido vai ser tudo isso aí. Quê? O amido vai ser tudo isso aí. Tudo isso quem? Isso que você falou, que não é só a glicose que vai estar contida ali dentro. Então, acho que de reserva. Então, vai ter a glicose, a calose lá, com essas palavras tudo aí. Dentro da célula. Dentro da você célula. diz? Sim. Sendo transportado. E o amido é transportado? Não. Não dá, né? O amido é muito grande, mas tipo assim, bizarramente grande para ser transportado de célula a célula. Ele ia arrebentar aquela membrana plasmática. Não tem como passar amido. Por isso que passa a sacarose, certo? Então lá no cloroplasto, durante o dia, está tendo síntese de glicose, que vai ser compactada em amido. Esse amido depois é quebrado de novo em glicose para a formação da sacarose para o transporte. Certo? Tudo bem? A origem da frutose? E o quê? A origem da frutose? A origem da frutose, eu te conto agora mesmo, querido. Quando você quebra o amido, ele libera normalmente glicose fosfato, certo? A glicose fosfato ela é isomerizada pela exose isomerase. Por uma isomerase facinho. Então, a glicose identificada. Porque a glicose é aldeído, né? A dupla O está lá em cima, no carbono 6. No carbono 1, na verdade. E a frutose, ela troca para o carbono 2, a dupla O. Então, uma é aldeído, a outra é cetona. A função química troca. E essa troca uma enzima só faz no facinho, sem gasto de energia. Certo? Tudo bem? Lá na glicólise, vocês viram, não viram? Quando forma a glicose 6-fosfato, depois a glicose 1,6-bisfosfato, depois a frutose. Ah, então desculpa. Mas é isso. Na glicólise também tem a isomerização, que é igualzinha a essa daqui. Tá bom? Vamos estopar.
Então vamos falar agora do transporte do floema, certo? Agora a gente vai transportar a sacarose de fato. Eu não contei na outra turma, mas eu conto para vocês, depois vocês contam para ele, que os passos desse transporte não vou cobrar na avaliação. Então, a gente vai ver aqui com detalhe, vou passar passo por passo, eu vou desenhar aqui para vocês verem dinamicamente o que está acontecendo, mas em avaliação eu não vou cobrar esse caminho de vocês, tá bom? O caminho em si eu não vou cobrar, mas eu vou ensinar para vocês verem uma vez na vida como que acontece. Tudo bem, senhor? Joia? Quer que eu coloque na prova? Transporte. O que você vai colocar na Ele pediu. Então vamos lá. Dá uma sintetizada para nós. A gente vai considerar no transporte, agora por enquanto, certo? Uma coisa muito clássica. Uma célula fonte, a gente vai começar nela. Uma célula fonte. Célula fonte. A célula fonte, que eu desenhei de verdinho, ela está localizada em qual órgão? Folha. Nesse momento, então, nossa célula fonte é uma célula da folha, certo? Lá do mesofilo. Tudo bem? O que a célula fonte está sintetizando, senhora? O que a célula fonte está sintetizando? Sacarose, exatamente. Que vem da glicose da fotossíntese. Então, nossas bolinhas vermelhas aqui, muito fofinhas, elas vão representar quem, família? Sacarose. A saque de sacarose. Beleza? Sacarose. Tudo bem? Então, a célula fonte está sintetizando sacarose. Da onde? Da fotossíntese. Beleza? Fotossíntese rolando, síntese de sacarose. Tranquilo? E aí, vamos falar deles, nossos tecidos transportadores. Quem são os tecidos transportadores mesmo, senhores? Xilema e floema, perfeitamente. Então, vou desenhar aqui uma celulinha do floeminha, bonitinho. Esse aqui é o floema. E essa daqui vamos considerar como sendo o nosso querido xilema. Essa camelita está mais bonita hoje, menino? Tem impressão minha? É, tá mais. Mesmo. Homogênea, ela tá leve. Sentindo. Tá escrito? Tá a raiva dessa turma. Então, o floema e o xilema são tecidos vasculares transportadores, certo? É como se fosse uma tubulação mesmo, ou as nossas veias, mesma coisa. Aqui eu desenhei separadinho, como tá ali no esquema, mas vocês vão lembrar que na folha, no caule e tudo mais, o xilema e o floema é grudado um no outro, eles são colados, certo? Eles não são tecidos que estão longe, estão um do ladinho do outro, certo? Juntinho, tudo bem? Aqui a gente desenha separadinho só para ser didático, tá? Mas na vida real, tá um colado no outro, uma célula de um do lado, uma célula da outra, certo? Então, a sacarose que está sendo sintetizada lá na nossa célula folha, ela vai ser transportada para dentro da célula do floema, tá? Isso aqui é um transporte de sacarose, acontecendo aqui, bem bonitinho. Aí, a gente aumentou aqui a concentração de sacarose, não aumentou? Por que eu vou perguntar? Boné marrom. Se eu aumentei a concentração de sacarose nessa célula, o que acontece com o potencial osmótico ou potencial de solutos dessa célula? Ela vai ficar mais concentrada. Ela vai ficar mais concentrada. E o potencial de solutos, o que acontece com ele? Vai aumentar. Vai aumentar? Quem concorda com o boné marrom? Deixa eu pensar, peraí. Você concorda com o boné marrom? Quem discorda do boné marrom? O potencial de soluto aumenta. O potencial de soluto aumenta e o hídrico abaixa. Quem concorda com a Ana Vitória? Quem discorda da Ana Vitória? Erga a mãos, por favor. Ninguém? Zero. Sem Ana Vitória. Por quê? Se a gente aumenta a concentração de solutos, né? Eu aumentei a concentração de solutos. Não tem mais água que vai se ligar a eles? Tem, né? Eu aumentei a concentração de solutos na solução.
tem mais moléculas de água que vão interagir com esses solutos, não tem? Que eu estou aumentando. As aguinhas interagindo, como se fossem os iminhas. Se aumenta a água interagindo com os solutos, o que acontece com a água livre? Diminui. Então, o que acontece com o potencial de soluto? Fala com o destino. O que acontece com o potencial de solutos? Diminui. Mas eu só repetindo, ainda não entendi. Se, pensa bem, tem uma sacarose, uma glicose, qualquer coisa que entra dentro da célula, pode ser NaCl, entrou um íon, uma molécula. As águas vão interagir comigo, não vão? Se tem água interagindo comigo, o que acontece com o total de água livre para realizar trabalho? Diminui. Se a gente diminui a quantidade de água livre, o que acontece com o potencial de solutos? Se tem menos água livre, o potencial de solutos? Qual que é a diferença então de potencial de soluto para potencial hídrico? Eu vou te contar. O potencial hídrico, ele é engraçado, essa caneta não está mais grave. Então o potencial de soluto e o potencial hídrico é diretamente proporcional? São diretamente proporcionais. E a matemática vai te contar isso, João. Confie na matemática. Confie sempre na matemática, garoto. Lá na nossa aula de relações hídricas, eu te contei que o potencial hídrico ele é composto por diversas componentes. Uma dessas é o potencial de solutos, certo? A outra é o potencial de parede. E a gente disse que para a célula vegetal, normalmente, o potencial matricial e o gravitacional a gente omite, certo? Tudo bem? Então, basicamente, os componentes do potencial hídrico de uma planta são o potencial de solutos e o potencial de parede, ou de pressão. Osmótico e matricial são do solo, né? Osmótico é igual ao de soluto, é a mesma coisa. Potencial de solutos ou potencial osmótico, mesma coisa. Tá? O M é o que mesmo? Quem, filha? M. M, matricial. Esse é o do solo, que é o mais importante do solo. Porque o potencial, para ver se eu entendi, o potencial de soluto ele vai diminuir porque não vai poder entrar mais soluto, porque não tem tanta água livre mais para se Não, entrar. tem bem água livre ainda. Mas tem menos do que antes. Mas tem menos do que antes, exatamente. Por isso que na dinâmica o potencial de solutos diminui, certo? Tudo bem? Conseguiram entender por que ele diminui? Porque você aumenta a concentração de solutos. Se eu aumentei a concentração de solutos, eu tenho que diminuir o potencial de solutos. Veja bem, vocês todos são água livre, certo? Vocês são águas livres. E eu sou uma sacarose. Quando eu entro no rolê, você vai interagir comigo, você vai interagir comigo, você vai interagir comigo, você não vai interagir comigo. Esses três interagem comigo. Antes a gente tinha aqui 6 águas livres. Agora a gente só tem 3. Então se eu aumentei a concentração de solutos, o que aconteceu com a água livre? Diminuiu. Se diminui a quantidade de água livre para exercer trabalho, o que acontece com o potencial de solutos? Potencial hídrico de solutos diminui, porque ele não está ligado à concentração de solutos. Essa aumentou, mas aumentando a concentração de solutos, eu tiro a água livre da solução, tenho menos água livre. Se eu tenho menos água livre, eu diminuo o potencial de solutos. Percebe? Quando que o potencial de solutos é máximo? Quando todas as águas estão livres, e aí ele é 0. A partir do momento que você começa a colocar solutos, você está sequestrando águas livres. Os solutos estão interagindo com ela. Então, tem menos água para realizar trabalho. É isso aí mesmo que eu ia falar. O potencial hídrico soluto e as águas estão disponíveis. Exatamente. Mas Exatamente. é o mesmo conceito de potencial hídrico, né? Oi? Potencial hídrico. É o mesmo conceito, exatamente. Por isso que o potencial de solutos é um dos componentes do potencial hídrico. Eu achei que o potencial de solutos aumentava, aí aumenta a interação, aumenta o potencial. Não, se ele aumentar, ele aumenta o potencial hídrico. Se ele diminuir, ele diminui. Não, aumenta, tipo, aumenta. Agora, aumentando a concentração, você diminui o potencial. Certo? É a mesma coisa do potencial hídrico. É a mesma coisa, eles são diretamente proporcionais.
Sim. Qual que é o M? É matricial? Matricial. Expressivo. Por que no solo o matricial é mais importante que o osmótico na planta? Porque o matricial está relacionado à ligação da superfície com a água. E na célula não é isso, que ela está em Seria em relação com a capacidade. É, total. Porque lá no solo, lembra que eu desenhei igual uma cebolinha? Aí você diz que o osmótico é mais importante. O Mais matricial expressivo. é mais expressivo. Isso. Na planta é mais importante, basicamente. Uhum. Porque planta não é solo. Boa resposta. Certo? Tudo E bem? ontem você não me falou dessa expressão Qual a expressão? da nossa aula de... Ah, esse componente aqui? Ah, eu te peço desculpas. Mas agora tá. Eu também não sabia. Falando agora. Qual é o PP, o potencial P ali? Eu vou chegar nele agora. Segura na mão de Deus. Todo mundo entendeu por que o potencial de solutos diminui? Beleza? Se o potencial de solutos diminuiu aqui, o que vai acontecer com o potencial hídrico dessa célula? Diminuir também. Ele vai diminuir também. Certo? Tudo bem? Tudo bem, ô Isadora? Laura? Beleza? Se o potencial hídrico dessa célula diminuiu o potencial hídrico dessa célula. Mas ao lado dessa célula do floema, a gente tem um tecido todinho que está transportando quem? Água e solutos, né? Que é o nosso querido xilema. O xilema está levando água do solo para a parte aérea, né? Então ele está carregado de água. O que acontece então quando a gente tem água nessa célula aqui do xilema e a gente diminui o potencial hídrico dessa célula? Por diferença de potencial, tem água no xilema com floema. Exatamente. A água sai do xilema e entra no floema. Certo? Tudo bem? A entrada de água no floema. Tranquilo? Todo mundo entendeu por que a água entra? Porque a gente aumentou a concentração de solutos, diminuiu o potencial de solutos, diminuiu o potencial hídrico da célula do floema, entrou água do xilema. Mas, Ana e demais, a célula vegetal, toda célula vegetal, ela tem uma característica que distingue ela da nossa. Certo? Essa característica, entre outras, é a presença da parede celular. Certo? Então vamos imaginar que essa sala seja uma célula vegetal, certo? As paredes dessa sala vão ser as paredes celulares da planta, tá? Da célula vegetal. Dentro dessa célula vegetal a gente tem como se fossem duas bexigonas. A maior de todas, a membrana plasmática, certo? Que envolve, delimita toda a célula, mas dentro dela a gente também tem o vacúolo, que funciona como uma grande bexigona de água mesmo, ou uma pequena bexiguinha, que é a célula toda pequenininha, mionzinha. Então, duas bexigas de água. Se aumentou a concentração de sacarose aqui e entrou água, o que vai acontecer com essa bexiga quando ela vai inchando? Pense aqui numa bexiga gigantesca. Boa tarde. Boa tarde. Na bexiga que é a membrana e na parede constante. Exatamente. Então vocês conseguem visualizar que quando entra água, a membrana começa a empurrar a parede celular? Só que a parede celular é rígida, não é? Ela é dura, é feita de celulose. Então, essa pressão que a membrana plasmática faz na parede celular é uma pressão positiva, diferente da tensão do xilema, que é uma pressão negativa. Essa pressão que a membrana plasmática faz na parede celular é justamente o potencial de parede. O potencial de parede é isso, a pressão que a membrana plasmática exerce na parede celular. Por que ele é positivo, normalmente? Sempre, ele é sempre positivo. Quando que ele vai ser zero? Se ele é zero, eu não tenho pressão nenhuma, né? Se ele é zero, a pressão é zero. Não tem pressão. Significa o quê? Que você estourou o citoplasma. O citoplasma está sempre em contato com a parede celular, né? Se é zero essa pressão, é porque o citoplasma e a membrana plasmática não estão tocando na parede celular. A partir do momento que tem água dentro dessa célula, ela começa a tocar a parede celular. Então a pressão é positiva. Se você vai aumentando, pensa numa bexigona enchendo dentro dessa sala, a gente não vai ficar todo mundo espremido contra a parede? Se tiver uma bexiga imensa
enchendo aqui. Então, quanto mais ar você colocar na bexiga, ou quanto mais água você colocar no vacúolo ou na membrana plasmática, mais pressão ela vai fazer contra a parede. Então, maior vai ser o potencial de pressão. Beleza? Todo mundo consegue entender isso? Portanto, nessa célula do floema que recebeu água, a gente tem um aumento considerável do potencial de parede. Então, aqui ó, vou desenhar só para ficar no lúdico, é como se essa célula ficasse mais túrgida, mais inchadona, certo? Lógico que uma célula vegetal, ela não deforma o seu tamanho daquela forma ali, é só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem isso. Então ali a gente tem, quando aumentou aqui, a gente tem um aumento muito grande do potencial de parede, certo? Um aumento do potencial de parede significativo. Esse aumento no potencial de parede vai fazer o que com o potencial hídrico dessa célula? Aumentar. Exatamente. Então isso aumenta o potencial hídrico, certo? Justamente esse aumento no potencial hídrico dessa célula, ocasionado pelo aumento no potencial de parede, vai fazer como se fosse uma bexiga cheia d'água, certo? Pensa numa bexiga cheia d'água. Ela aumentou a pressão, não aumentou? Qual que vai ser o caminho natural da água? Descer. Por quê? Essa célula aqui aumentou o potencial de parede. Então pensa como se fosse uma caixa d'água cheia d'água em cima. Embaixo dela não tem nada. Ou tem uma caixa d'água menor, que está com menos pressão. Qual que é o caminho natural da água? Sai do maior potencial hídrico para o menor. Então é justamente isso que vai acontecer na nossa plantinha. A água vai descer. Só que quem está diluído na água? Sacarose. A nossa querida sacarose. Então junto com a descida da água regida pelo potencial de parede, a gente tem a descida da sacarose. E aí a gente tem o transporte de sacarose acontecendo no floema, dali para a célula de baixo. Legal. Fisiologia é tudo, meu irmão. Fala. Eu não botei outras células fontes e outras células de floema? Exatamente, sim. Eu peguei uma só para você entender o transporte. Mas aí se tiver tipo na de baixo, ele não vai conversar só. Ah, você fala transportando para... Não, sempre tem um ponto no floema que converge a sacarose. Ou alguns pontos no floema. Certo? Lá na folha. Essa célula com ótima excreção que você usou para explicar melhor ou é uma célula especializada? Não, é qualquer célula do mesofilo, qualquer uma delas. Não tem célula especializada. Eu tenho uma perdida na hora que você falou quando o potencial de parede é menor que o Quando ele é zero? É. Eu esqueci seu nome. Viviane, o potencial de parede é a pressão que a membrana plasmática faz na parede celular, certo? Para ele ser zero, significa que não tem pressão entre a membrana plasmática e a parede celular. Se é zero, não tem pressão, significa que essa célula está morta. Não tem contato do citoplasma da membrana plasmática com a parede celular, certo? A partir do momento que tem água, tem pressão. Se aumenta a quantidade de água, aumenta a pressão. Aumenta muito a pressão. Então você tem uma célula que está com bastante água pressionada ali. Qual que é o caminho natural dela? Ir para a zona de menos pressão, descer. Quando ela desce, é justamente carregando a sacarose para a célula de baixo. Certo? Eu imagino que quando a célula fonte passa a sacarose de floema, você tem atuação de enzimas, tem gás de energia. Tem gás de energia, sim. Aqui você não vai aprender isso. Ah, que pena. Depois eu te conto como é que é. Certo? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Aí, olha só, se essa célula aumentou a quantidade de água que ela recebeu, é a mesma coisa. Essa célula daí ela vai aumentar de tamanho, ela vai aumentar o potencial de parede, e aí ela manda para a célula de baixo. E assim a gente vai indo célula a célula, certo?
célula a célula, até a gente chegar na célula, na última célula do floema. Essa última célula do floema, ela vai estar ligada a uma outra célula, que a gente vai chamar de célula dreno. Célula dreno. O que a célula dreno faz? Ela pode ser, por exemplo, uma célula da raiz. A célula da raiz faz fotossíntese normalmente? Não. Depende. Faz? Orquídea faz. Normalmente, a célula da raiz faz fotossíntese? Ué, é normal? Isso aí Você tá com essa parada na tua cabeça agora pra conversa. Orquidiofóbico. Então a célula dreno, que normalmente é a da raiz, exceto da orquídea e outras poucas, são. A célula dreno significa o quê? O que é um dreno? Uma coisa que está puxando, pegando para si, né? A célula da raiz, ela, quando ela não é produtora, ela está consumindo. Por quê? A célula da raiz precisa respirar, não precisa? A raiz precisa respirar, precisa crescer, explorar mais o perfil do solo, atrás de nutrientes, sais minerais, né? Ela precisa crescer. Tem o que fazer, tem que crescer. Não, filho? Certo? Precisa crescer. Então ela consome sacarose, ela consome glicose na respiração. Então qual que é o caminho normal da sacarose aqui? Sair dessa célula do floema e ir migrando lá para a nossa célula dreno. Certo? Esse é o caminho normal da sacarose. Mas a célula dreno, quando a sacarose chega lá, ela consome a sacarose. Então o que acontece com a quantidade de sacarose aqui nessa célula dreno? Diminui. Por quê? Porque a célula dreno está respirando. Ou, por exemplo, pode ser uma batata, uma mandioca, a nossa célula dreno. O que ela faz? Armazena na forma de amido essa sacarose. Como que ela armazena? Ela quebra a sacarose em glicose e frutose, converte a frutose em sacarose e junta as glicoses. Converte a frutose em glicose e aí essas duas glicoses resultantes vão ser compactadas numa molécula de amido. Na batata, na mandioca, no caule das árvores, na raiz de qualquer planta, certo? Por as estruturas de reserva. Então, consome sacarose, diminui. Então significa que aqui a gente tem um lugar que está chegando sacarose. Aqui a gente tem um lugar que está consumindo sacarose. Em algum momento, esse consumo de sacarose vai começar a fazer diminuir aqui a quantidade de sacarose, não vai não? Consegue enxergar por quê? Esse local aqui está consumindo sacarose, estocando. Então uma hora vai acabar a sacarose desse floema, não vai não? Se eu estou consumindo, aí, uma hora ela vai diminuir, certo? E aí aqui você tem uma célula do floema, então, que está bastante túrgida, porque ela chegou, né, ela recebeu água, sacarose e tal, ela está bastante túrgida. O que vai acontecer com o potencial hídrico dessa célula? Aliás, quando a gente consome a sacarose, o que acontece com o potencial de soluto? Se eu consumir a sacarose, ele aumenta. Por quê? Porque eu diminuí a concentração de soluto. Se eu diminuo a concentração de solutos, eu aumento o potencial de solutos. Beleza? Tudo bem? Então o potencial de solutos aumenta. O potencial de parede também está lá em cima, porque ela recebeu água, ficou bem túrgida. Então o que acontece com o potencial hídrico dessa célula? Está lá grandão, certo? Está com potencial hídrico bem alto. Essa célula do floema que está com potencial hídrico alto, ela está ao lado de uma outra célula do xilema, que está levando água, mas também está levando sais minerais, né? Solutos que vieram da raiz, enfim, um monte de solutos. Então essa célula bastante túrgida, com menos solutos, com potencial hídrico alto, ela ocasionalmente perde água para essa célula do xilema. A água vai sair dessa célula do floema, muito túrgida, com poucos solutos, e vai entrar no xilema. E assim a gente fecha o ciclo do transporte da sacarose na planta. Correto? Você não entende por que aumenta o potencial de parede? Aumenta porque ela recebeu água dessa aqui, né? Se ela recebeu água, ela ficou mais túrgida. Então ela está inchadona. Apesar disso, ela vai estar com menos solutos. E aí ela está com menos solutos, porque consumiu. Porque ela precisaria de menos água. Ela tem mais água livre.
Ela precisa de menos água, por isso que ela perde água para o xilema. Certo? Porque nesse momento que ela está toda túrgida, ela está com a pressão alta. Então a água vai ocasionalmente sair para uma zona com menos pressão. Certo? Por que isso acontece? Porque o potencial do xilema também está sendo tensionado, né? Porque o fluxo transpiratório está acontecendo, então o xilema está sempre querendo uma aguinha ali para ele também. Falando que é uma aguinha, né? Meu filho? Alguma dúvida no transporte do floema? Entendido? Sim. Entenderam para a vida? Já que eu não vou cobrar da prova, tem que entender para a vida, né? É ou não é? Na imagem ali, você tinha um potencial de menos 1,1 na relação. E lá no final você tem menos 0,4. Essa perda se deve à perda de carga, às vezes, ou Essa perda é porque, na verdade, esse aumento é porque, tipo, lá, ó, o potencial de solutos, ele diminui bastante, tá vendo? Porque aumenta muito a quantidade de solutos. E aí ela acaba recebendo água, então aumenta o potencial de parede. Certo? Isso faz com que o potencial seja negativo, obviamente, mas é esse aumento do potencial de parede que define a pressão para vir para cá. É um fluxo de massa que é gerado. Por quê? Porque a célula de cima está com muita água, e a célula com muita água, muita pressão, e a célula de baixo está com menos, e aí a pressão acaba indo. É como se fosse uma descarga acontecendo. Certo? E aí a sacarose vai sendo arrastada juntinho ali. Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Bom. A gente definiu por data, por favor. Você acenda. Então a gente falou aqui, né? Começamos esse exemplo delimitando bem bonitinho uma célula fonte e uma célula dreno. Camisa verde do Terra Júnior. Quem que é normalmente a célula fonte? Qual órgão? Camisa verde. Vai. Não sei. Qual órgão que é normalmente fonte? Conta pra mim. Quer pedir ajuda dos universitários? A folha. Tradicionalmente o órgão fonte. Órgão fonte por quê? É na folha que acontece fotossíntese, né? Síntese de sacarose acontece basicamente na folha. Qual que é o órgão classicamente dreno? Realmente não. Raiz. Uma raiz. Perfeito. Um não fotossintetizante, como a raiz. Mas a gente também pode pontuar frutos, sementes, né? Como sendo órgãos dreno. Tranquilo? Tudo bem? Porém, a relação do que é fonte e do que é dreno, é importante que a gente tenha em mente que ela não é engessada dessa forma. A folha não é sempre fonte, a raiz não é sempre dreno. Então, para exemplificar isso na prática para vocês, olha só, tem aquela plantinha ali, bonitinha, tá vendo? Que ela é uma roseta. Percebe que ela é uma roseta? Tá vendo? Uma roseta, a filotaxia dela, roseta. Aí o que aconteceu? Aquela folha aqui, ó, essa folha daqui, que alimenta essa daqui, essa folha daqui, ó, ela foi isolada. Então é como se tivesse, me dá seu braço aqui, filho. Como se a gente pegasse o braço do Luiz, Carlos, e botasse um plástico, uma sacola aqui em volta, um gesso em volta, entendeu? Eu isolei esse órgão dele aqui, o bracinho dele. É a mesma coisa que fez com aquela folha marcada lá, certo? Tudo bem? E aí, os pesquisadores usaram um negócio muito bonitinho, minha filha, que chama um isótopo de carbono. Agora eu lhes pergunto, o que é um isótopo, minha filha? É um marcador? Ele tem a função de marcador, mas ele não é um marcador. O que é um isótopo? É o mesmo elemento com peso diferente. Né? Porque quando aconteceu, menino, o Gustavo, o Big Bang, formou um monte de átomo, né, meu filho? Aí, a gente estabeleceu aqui no planeta Terra que o carbono tem um número atômico. Qual é que é o número atômico do carbono? 12. 12. Por quê? Ele tem uma quantidade de prótons e uma quantidade de nêutrons. Certo?
6 e 6. E aí? O quê? Primeiro atômico é 6, pesa 12. Isso. Pesa 12. Por quê? Porque tem uma quantidade X lá de partículas que se formam. Mas daí, menino, é o padrão dele. Acontece que tem um outro que é um pouco mais pesadinho. Por quê? Ganhou um pouquinho a mais. E aí a gente tem na natureza o carbono 13 e também o carbono 14. O mais abundante é o 12. Né? O babadeiro é o 12 mesmo, é o padrão. Heterotop, é o 12. Mas tem um outro que destoa. Esse é um outro que destoa é importante para nós. Por exemplo, Vitória. Vitória? Viviane. Você foi uma criança que leu Super Interessante? Galileu? Mundo Estranho? Galileu, sim. O Galileu, você já leu alguma coisa de fóssil? Não lembra? E no TikTok? Nunca viu um fóssil? No Reels? Você não vê muito fóssil no TikTok? Você não vê TikTok? Não muito? Eu também não. Normal. Já leu Super Interessante quando você era menininho? Não? Eu já. Você já? Muito? E aí, menina, quando lá no Super Interessante conta pra gente assim, ó, que um dinossauro viveu aproximadamente, sei lá quantos milhões de anos, né? Tem um negócio que chama uma técnica para prever isso, uma conta que faz. Essa conta, como é que chama essa conta? A técnica. Datação de carbono. A datação de carbono é contar quantos dos isótopos que tem dentro desse fóssilzinho doentinho. Uma coisa. Faz para quantificar quantos anos tem, né? Faz para quantificar a idade. Com base de isótopo de carbono que existia anos atrás, já tem outro bichinho agora. Exatamente. Aí dá uma faixa de quanto que o bichinho viveu. Aí, os fisiologistas, que não são burros nem nada, ô Carlos, a gente compra um carbono, um CO2 ou outras moléculas que vem original de fábrica com carbono 14. É exemplo que ele tá amarelinho ali, ó. Carbono 14. Por quê? Como ele é um isótopo, a gente consegue saber onde que ele está na planta. Então a gente consegue localizar esse carbono 14 onde ele foi parar, onde ele se enfiou. Isso é muito importante para estudo de metabolismo. Aí o que os pesquisadores fizeram? Tá vendo aquela folhinha pequenininha que está marcada com o número 1 no centro da roseta? Tá vendo ali? Ela é uma folhinha baby, que está se desenvolvendo ainda. Certo, Marinho? Uma folhinha minhãozinha. Então, se ela precisa se desenvolver, o que significa? Que ela precisa ter divisão celular, expansão celular, síntese de parede celular, cloroplastos, proteína, precisa de síntese de um monte de coisa. Então ela precisa crescer, certo? Aí, os pesquisadores fizeram o quê? Eles isolaram a folha 14, colocaram nela um CO2 marcado e eles tiraram um raio-x dessa folhinha número 1. E é essa fotinha aqui. Esse raio-x da folhinha número 1 tá todinho preto, não tá? Esse preto corresponde justamente a uma área na folha onde tem carbono 14. Mas, como que essa folhinha número 1 tá com carbono 14, se é a folha lá de cima que foi marcada com carbono 14? Como que isso aconteceu? A glicose produzida lá na 14 mandou para... Exatamente. Fonte. Exatamente, Thiago. Essa folha, então, ela assimilava o CO2, lá no ciclo de Calvin, sintetizava a glicose, produzia a sacarose, e a sacarose era mandada no floema por esse órgãozinho, essa folha número 1, que estava começando a se desenvolver. Então, essa folha, apesar dela ser uma folha, como ela estava em desenvolvimento, ela não era capaz de produzir a própria glicose, a própria sacarose dela. Então ela pegava a sacarose lá da folha que já estava expandida. E vocês estão vendo aqui, ó, que conforme ela vai crescendo e completando o seu desenvolvimento, a marcação com o CO2 radioativo vai diminuindo. Por quê? Nesse momento aqui, que a gente já tem expansão e tudo mais, o que acontece com essa folha? Vai acontecer, a gente produz a própria glicose. Ela produz a própria glicose.
E aí, o CO2 que ela capta não é o CO2 que estava alimentando a outra folha lá. Por quê? Ela está sendo capaz de captar o próprio CO2, fazer o próprio ciclo de Calvin dela, sintetizar sacarose, glicose. Então, uma folha que a gente estabeleceu ali como célula-fonte, ela não necessariamente é o tempo todo fonte. A folha já foi um dreno em algum momento. Quando? Quando ela estava se desenvolvendo, iniciando seu desenvolvimento. Conforme ela se expande, cresce, estrutura fotossistema, cloroplasto, caramba todo. É a mesma ideia para nutrientes que ela se torna falta na planta? É o quê? É a mesma ideia de nutrientes que também falta na planta, tem coloração diferenciada pela falta e as folhas novas vão ter cor normal. Sobre os nutrientes. O mesmo princípio, porque quando a gente fala que a folha desenvolvendo ele é um dreno, aqui no nosso caso a gente está falando só de sacarose, mas ele é um dreno de tudo. De nitrogênio, fósforo, tudo. Exatamente. É isso aí. Certo? A gente fala que dreno de carbono, mas é dreno de tudo quanto é coisa que a planta precisa sobreviver. Tudo bem pontuado, senhor. Tudo bem? Entendido, então? Então vamos ver mais um exemplo de como essa relação se dá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Guilherme pós-café. Você, enquanto Guilherme pós-café, tem negócio de time? Não? Laura? Não? Turma das 8? Não? Atrasado? Não? Terra Júnior? É time de futebol. Atlético. Cruzeiro. Que Cruzeiro? O Atlético Mineiro tem estádio que ele ganhou da MRV, não tem não? É de grama sintética? É de grama sintética? Atlético Paranaense, então, que é de grama sintética. O Atlético Paranaense é de grama sintética? Não, mas eu não quero grama sintética, eu quero grama natural. Como é que chama o estádio do Atlético Mineiro? Cuida da sua vida, o exemplo é meu, eu dou o que eu quiser. Tá maluco, a grama? Nossa, tá querendo petulante? Querendo criar um loot aqui, esse cara me atrapalhando. Você mete na sua vida, garoto. Como é que chama o estádio do Atlético Mineiro? Arena MRV, é isso? Arena MRV. Da Arena MRV é sintético? Não. Mas o do ele faz todo time. Não, quer que se lasque o time dele. Nós estamos aqui na Arena MRV então, certo? O João, que vai terminar a graduação em breve, ele vai ser contratado pela MRV, pelo Atlético Mineiro, certo? Vai ser contratado pelo Atlético para ser o cuidador do gramado da Arena MRV. Então assim, Pensava mais também. se o Galo... Você pensava mais? Então, ô, Joãozinho, você entrou numa multinacional de grama, na Itograss, certo? E aí você foi lá convidado para dar uma consultoria na MRV. Melhorou sua vida agora? Deu um ano. Tá bem. Aceita o que eu tô te dando. Salário, uns 10 mil. Isso, 10 mil por mês, líquido, entendeu? Sem desconto. Mas não, mas eu tava pensando mais. Daqui a 5 anos também, né? É isso, né? Paga mais. 10 mil que chegar. Quanto que você quer ganhar? Quanto? Quanto é a sua pretensão salarial para nós aqui? Divide com a gente. 18 a 25. 18 então vamos no teto. Você foi contratado para cuidar da grama da Arena MRV ganhando 25 mil por mês. KKK. Ganhando 25 mil por mês. Certo? Você foi convidado. Tá? É isso aí. Toda vez que o jogador do Galo pisar na grama, ele vai pensar, caralho, que grama perfeita. Porque o João ganha 25 mil por mês. Ele corta com tesoura de unha a grama. Mas eu fui lá também 15 dias também, mais. Praticamente, eu ia dar um exemplo aqui, mas enfim. Então, João, presta atenção. Essa aqui é uma ilustração do que é a grama desenvolvida, certo? No lúdico, no campo da imaginação. Aí, ô João, tem o que na grama? Folhas expandidas,
folhas em expansão, folhas senescentes, folhas mortas, o estolão dela contendo as gemas, o sistema radicular, que normalmente é maior que isso aqui, certo? Só uma plantinha de grama ali vivendo. Não vou deixar até folha morta não, só verde. Tudo bem? Então você, o Miguel, olhando para essa grama, Miguel, onde estão os tecidos órgãos e onde estão quem são as fontes, quem são os drenos? Conta para nós. A fonte são as folhas expandidas. Perfeito. Os drenos, a folha em expansão e o sistema radicular. Perfeito, certo? Fonte, os órgãos produtores ali, a folha, não sei o que, dreno, a raizinha. O senescente não pode acabar sendo um dreno, não? Não. A folha, o João, que ganha 25 mil por mês, ele precisa cuidar do gramado, né? Então qual que vai ser a prática que ele fará no gramado de tempos em tempos? Hein, João? Roçar, né? Você não vai fazer, você vai mandar alguém fazer, porque você ganha 25 mil por mês, tá querendo? Lógico. Né? Vai A minha também tudo é empresa. Tudo é empresa, lógico, nada é seu. O seu é só a presença lá, iluminada. 25 mil por mês. Mano. A folha morta ali, ela pode ser uma fonte para ela mandar as... Ela é a última fonte da vida dela, é mandar o que tem que mandar. O último suspiro dela é realocação do que consegue. Certo? Aí o João mandou roçar. E aí, depois que roçar, né? Tecnicamente, nada mais é do que tirar a parte aérea, né? Ou grande parte da parte aérea, ou uma parte da parte aérea. E aí, o Zilmar? Zilmar. Depois que o João roçou, ficou isso aqui. Ai, que puta sério. Que inferno que tá lá ele. Voltando depois dessa palhaçada. Quando a gente tem então a poda da parte aérea, sobra só as gemas e o sistema radicular, certo? Porque podou a parte aérea aqui, cortou as folhinhas. Agora eu te pergunto, nessa situação, quem é fonte e quem é dreno? A raiz é dreno. Raiz é dreno, agora fonte, cortou quase tudo praticamente. E aí, o que vai acontecer? Vai amarelar tudo. Vai amarelar tudo? Amarelar o quê? Cortou a parte aérea, não tem nada pra amarelar. Não sabe o que é os aniversários? Viviane, quem é fonte, quem é dreno nessa situação? A raiz vai ser a raiz é a fonte, a gema é o dreno. Fala alto. A raiz é a fonte, a gema é o dreno. Se a gente cortou a parte aérea, a nossa fonte clássica, só sobrou isso aqui, né? O que precisa acontecer para essa planta não morrer? Gerar reserva. Consumir essa. Para quê? Para fazer as novas folhas. Para emitir novas folhas. Então a gema vai voltar a se desenvolver, né? Ela vai iniciar seu desenvolvimento para gerar folhas novas, gemas novas, tudo mais. Mas para essa gema se desenvolver, ela vai precisar crescer, não vai? Então ela precisa de energia para respirar, fazer divisão celular, expansão celular, sintetizar a parede, tudo que ela precisa para crescer. Se essa gema então vai se desenvolver, ela passa a ser o que então? Dreno. Um dreno. E quem passa a ser a fonte de carbono para ela? Onde vai acumular o amido, sei lá, as fontes. Qual a estrutura? Qual a raiz. Na raiz, certo? Então vejam bem, a relação fonte-dreno ela é sempre dinâmica, não é estática. Aquilo que era a fonte, então, a parte aérea e tudo mais, órgãos-fonte, deixaram de existir. A raiz que era um dreno, ela se converte numa fonte. Então o João Necaf, mais uma vez. Quem vai querer do café aqui? Não, o pós-café não serve nesse momento. Quem é só você que é do Necaf aqui? É? Eu sou café. Tem uns pós-café aí também? Quem que é pós-café? Você?
É só você fazer os ligamentos em breve. Convidado a retirar. Então a raiz pode ser fonte dreno e a gema pode ser. A gema vai ser, no caso. Mas gema sempre vai ser dreno. Então, o que acontece? Uma gema lateral, normalmente ela fica paradinha, certo? Quietinha ali na dela. Até que seja necessário ela retomar o desenvolvimento. Beleza? Então, assim, normalmente ele é um dreno tranquilo. Na hora que a planta não tem mais parte aérea, aí sim que a gema precisa desenvolver parte aérea, aí ela vai ser um dreno. Certo? É correto dizer que tecidos meristematicos ativos sempre vão ser drenos. Sim, sempre vão ser drenos. Mas aí a gema passa a ser fonte ou quando ela vira fonte é porque já se foi no gema, né? Não, se uma gema se desenvolve em folha, ela deixa de ser gema, né? Quando faz receba no café e a raiz vira... É isso aí, gato, que eu ia dizer. Pegou o exemplo de mim, ô dona Maria. Se acontece, por exemplo, vamos supor que acontece, sei lá, uma geada muito forte e a planta de café, uma chuva de granizo muito forte. Aí a planta de café perdeu a parte aérea inteira. Congelou a parte aérea, mas o sistema radicular permaneceu vivo. O que o agricultor vai fazer? Provavelmente vai fazer a recepa, ou uma poda drástica, ou, sei lá, cortar a parte aérea, qualquer nome que você quiser dar. Mas ele vai tirar tudo aquilo que morreu, né? Só sobra a raiz. Se só sobra a raiz, o que ela vai ser? Fonte. Por quê? A raiz, normalmente, né, via de regra, ela é um órgão dreno? Mas ela sempre tem reserva. O sistema radicular sempre vai ter alguma reserva, assim como o caule, o pecíolo, às vezes alguma parte da folha, certo? Sempre vai ter uma reservinha. Então aí essa reserva serve para quê? Para nutrir alguma coisa ali, alguma gema que vai se desenvolver e aí esse café vai rebrotar. E uma vez que ele rebrote, você volta a ter a parte aérea, certo? A parte aérea, quando ela está brotando, ela continua sendo fonte, porque a folha, quando ela é emitida, vocês viram no exemplo anterior, a folha quando é emitida ela não é fonte ainda, né? Ela precisa se desenvolver, expandir, até que ela chegue no patamar de se tornar uma fonte. Até lá ela é dreno. Dreno de quem? Das reservas da raiz. Beleza? Caso quando você fazer o café não rebrota, porque tá... Pode ter tido um dano também lá no sistema radicular, né? Porque às vezes, por exemplo, se a raiz ela só respirar as reservas, se ela não tinha muita reserva, às vezes ela não consegue rebrotar, certo? Às vezes não tinha manejo correto, aí não tem reserva. Exatamente, às vezes não tinha reserva. Então se não tem reserva, aí realmente não tem como rebrotar, né? Porque não tem reserva. Ela vai rebrotar com o quê? Certo? Iluminação. Com quem? Iluminação de Deus. Jesus faz ela rebrotar. Ele fala, rebrota. Certo? Tudo bem? Em Jesus? Fazendo rebrotar um café? Acho que não, né? Tudo bem? A função da poda, então, não é só impedir o sol de tirando os fios, tem uma influência na relação fonte-dreno. Tem uma influência na relação fonte-dreno. No sentido de que, você tira a folha velha e aí as folhas novas têm mais recursos que vão mais para elas. Pode ser. Certo? Tudo bem? E aí essa alteração da grama aqui, que a gente falou da área LRB, né? Mas, por exemplo, qualquer bicho que vai pastejar, um Nelore que come grama, é a mesma coisa com um cortador, né? Então ele também altera a relação fonte-dreno, porque ele tira a parte aérea, Tinha uma coisa que certo? Você disse que a folha quando está morrendo, então a função dela é mandar o que restou. Isso. Ela manda o que restou. Podar, então, se essa folha está doente, mandar o que restou, que não cheio na... Mas não precisa podar mesmo. Pode deixar a senescência acontecer naturalmente. Não precisa que necessariamente podar. Fala, Fios. Levantou a mão? Troca de experiências. Sobre a grama. Sobre a grama. Certo? Então quando um burro come a grama, pasto, ele acaba alterando a relação fonte-dreno. Certo? Então acaba mudando a relação fonte-dreno também. Certo? Falando do café também, tem aquela coisa de bianualidade do adubo. O que tem? Broto. Tem uma fonte
dreno forte e o fruto também. Isso. Então geralmente quando cresce muito o broto não dá fruto. Quando cresce muito broto não dá fruto? Eu não sei se está. Então, menino Carlos, eu não sei se a bianualidade, eu acho que ela não está necessariamente ligada ao crescimento do fruto, do broto. Mas sim há um ciclo que é natural que a planta tem. É porque tem a gema, né? A gema se desenvolve na inflorescência e tal. Aqueles gotas demais, ele tem que voltar a fazer reserva.